Hoje nós vamos reagir aos segredos sobre a febre de Pokémon dos anos 2000. Sim, bora! Pokémon, mas é essa. Pokémon, sei lá, mano. Pokémon pra mim. É tudo, ligado. Tá certo, eu só joguei. O jogo mesmo só joguei em Fighting Red, Soul Silver e só. Falei Red, Soul Silver. E alguns. E eu joguei um daqueles lá Fun Games também. Light Platinum eu joguei um pouquinho. Light Platinum. Mas eu amo Pokémon. Sucesso até hoje, né, diria. Até hoje. É algo atemporal. Não foi sucesso nos anos 2000. É algo atemporal. Isso é coisa que... Igual Dragon Ball, tá ligado? Sucesso igual até hoje. Agora... É isso. E PlayStation 1. Ah, e eu não posso esquecer do PlayStation 1, saudade do PlayStation 1. primeiro Game Boy, que já fazia parte da rotina de algumas crianças que tinha mais condições financeiras, que era muito caro. Isso tudo já havia preparado o terreno pronto para a chegada do Pokémon aqui no país. Só que o mais curioso é que o primeiro contato do Brasil com o Pokémon não foi com o anime. Antes mesmo do desenho estrear por aqui, o Jornal Nacional da Globo noticiou um caso em que centenas de crianças e jovens sofreram convulsões ao assistir um episódio de Pocket Monsters Monstrinhos. Foi dessa forma que eles chamaram o desenho, com direito até o William Bonner noticiando o caso. A investigação se concentra numa cena de apenas 5 segundos, quando o personagem pisca os olhos. Os médicos acreditam que a rápida repetição de flashes coloridos tenha provocado o mal-estar. Foi esse episódio que colocou Pokémon no radar dos brasileiros, mesmo antes de aparecer oficialmente na TV. Pois é claro que, né? Falar um monte de merda depois, tá ligado? Só por causa desse episódio. Algum tempo depois, em meio a esse boom cultural, Pokémon finalmente chegava ao Brasil. Na época, as TVs abertas eram o coração da infância, porque a gente tinha Bom Dia e Companhia, TV Globinho, Band Kids. Só que foi na Record, no programa da Eliana e Alegria, que Pokémon conquistou de vez o público infantil. Pra vocês terem uma noção, a grandiosidade que foi a estreia de Pokémon por aqui, o desenho chegou a marcar uma média de 7 pontos de audiência. Caralho. É coisa dos audiências. Mas não. Rivalizando de maneira direta com a Globo e o SBT, que já eram emissoras com programações infantis bem consolidadas na época. E eu não sei vocês, mas por aqui o comportamento das crianças eram todos iguais. Em geral, todo mundo começava a assistir Globo ou SBT até às 11 da manhã. E depois mudava pra Record, antes da abertura de Pokémon começar, porque meus amigos não podiam perder aquilo, né? Só de ouvir essa abertura, já fico como assistir Pokémon da Eliana era praticamente um evento. No início, a maioria das pessoas não conheciam todos os Pokémon. Já é exagero. E aqui vai um adendo com os especialistas em Pokémon. Eu sei que a palavra Pokémon não tem plural, tá? Mas pra não ficar esquisito em algumas frases aqui e soar meio errado, mesmo que não esteja errado, vou falar. Não tem plural pro Pokémon? Ah, não tem, né? Não tem mesmo. Não é Pokémons. Só Pokémon. Mais fácil. Porque eu sei que vai ter gente que vai Mas Digimon tem. Digimon é outra pra que eu amo. Mas Digimons é diferente. Pokémon Digimon tem plural. Mas praticamente cada episódio era a chance de você conhecer um monstrinho novo. Mas Pokémon, isso foi só o começo e não demorou muito para que as crianças decorassem o nome dos 150 Pokémons. Era super comum muitas crianças saberem o nome de todos os monstrinhos antes mesmo de aprender a ler. Vou ficar cantando não, porque quem é esse Pokémon? Vai que dá direitos autorais aí, fudeu. Demais, que rolava entre os intervalos e mostrava foi mal, apenas eu a não silhueta resisto. do Pokémon, ele ficava que nem um Não resisto. Eu sei, agora tentava adivinhar. Acho que esse vídeo vai dar direitos autorais. Eu acho. Eu não resisto. Vai cantar a música. E o Poké Rap, que geralmente rolava no final de cada episódio e com
consistia em basicamente citar todos os pokémons em menos de 3 minutos. Impossível de você não decorar. Isso aí ajudou a maioria da criançada a decorar. A não ser que você tenha memória fraca. Isso. Tá, hoje em dia eu só não sei o nome dos pokémons mais recentes, né? Porque é muito pokémon. Lembra dos 151 primeiros pokémons. Peguem, temos que pegar pokémon. Eu só lembro dessa parte, porque o nome dos pokémon também não lembro mesmo pra isso. Não funciona. Mas assim, não deu outra, tá? O desenho era muito divertido, virou um assunto favorito nas escolas e nas brincadeiras de rua. A própria Eliana gravou uma música inspirada em Pokémon. Meus amigos, você vai escutar hoje em dia. É tenebroso, mas o desenho se tornou um fenômeno gigantesco. E é louco pensar como que o tempo passa, né? Naquela época a gente corria pra ver Pokémon na TV e hoje você corre pra dar conta da vida adulta. E é por isso que pra economizar tempo, praticidade... já de propaganda, faz propaganda, a gente cada usa. anunciado. E com o Porque a gente sucesso não recebe imediato, a nada. marca tomou conta de tudo. Não sei porque Praticamente eu não tô qualquer item que ensinando, pudesse receber uma whatever. estampa do Pikachu ou dos outros Aí eu faço Pokémon propaganda. vendia pra caramba. Um dos itens mais lembrados é o Guaraná Caçulinha da Antártica. Teve isso, chat? Nossa, eu nunca vi. Refrigerante com... Esse sério, é eu o mais nunca vi. clássico pra mim, que fez a alegria de muitas crianças Nunca na vi, época. chat. A embalagem era totalmente personalizada, a tampa era um formato de Pokébola e vinha com o Pokémon em miniatura Pokébola. dentro. Era sensacional, muita gente pede a volta dessa promoção, inclusive até hoje, e a Guaraná Antártica direto e reto tá iludindo a gente aí só a troco de like, né? Porque já prometeram várias vezes e nunca cumpriram. De olho, hein? Nunca vou cumprir. Então, Inclusive chat. eu tenho a minha Pokébola que vinha aqui no Guaraná Antártica, né? Vinha dessa forma totalmente embalado. Oxi. Comprei o refrigerante só pra fazer isso aqui, mas ficava desse What jeito. E the aqui dentro fuck? vinha com Pokémon. E eu nem sei se tem alguma das miniaturas que eu tinha. Caralho, mano, nem fosse no formato de uma bola, tá ligado? É, não tem nada. Mas pelo menos a Pokébola eu ainda tenho guardado. Eu acho que esse foi um dos brindes mais legais que tiveram nessa época. Com a Estrela e a Glass Light lançaram vários brinquedos e pelúcias que rapidamente se Não, esgotavam das lojas. E aqui convenhamos, né? A gente vai Pois revendo é, as fotos aqui. nunca tive feios dinheiro pra comprar. tacar com pau. Olha esse Pikachu aí que parece que saiu diretamente do Rio Tietê. De Chernobyl. Eu lembro também dos Pokémetal que vinha no Pikachu de Chernobyl, né? blister com 3 itens colecionáveis que pareciam contados Pokémetal. com os Pokémons estampados numerados. Quem aí lembra? E detalhe, tem uma caixa fechada da Estrela da época, totalmente Caralho. de Pokémetal, que vem com 24 peças. Isso aqui vai ser muito especial, que eu vou abrir hoje com vocês. Como é que é? 16,69,90. Ah, tá achando que isso aqui era, não é a data. Tá ligado de quando foi comprado, mas... Peças. Ok. Isso aqui vai ser muito especial. Beleza. Que eu vou abrir hoje com vocês. É muito novo, tá lacrado ainda com a fita original da Estrela, né? Que a Porra. gente consegue achar aqui dentro. Eu não tenho nem ideia de quanto tempo está guardado. Tem de 25 minutos. Mano, é como se tivesse, sabe? É a própria caixa de revenda, né? Que as lojas compravam Ah, e caralho, recebiam mano. pra poder colocar nas Isso aí é bolas, velho. né? Olha isso. Caraca. Tem que agradecer também ao Daniel Vicente. Ele me mandou essa caixa. Porra, olha só. Olha que metal, mano. Primeape, Poliwag, Caixa Arcanine. lacrada tem um tempo. E eu guardei ela por um momento especial. Mas será que essa da Eu primeira acho que geração ainda não tem na alguma coisa segunda? à venda de Pokémon dessa época, desses brinquedos não. aqui. O Pokémetal eu sei que Golem. vou deixar o Instagram dele na tela se vocês quiserem. Foda, mano. Foda Tem pra lá, mandar uma caralho. mensagem, fala que veio por aqui, que ele manda pra vocês o que ele ainda tem disponível. Pô, vem o Charizard, cara. O Charmeleon. Aê, galera, veio! Charmeleon, dois, hein? Charizard, Squirtle. Só falta Pô, agora só falta o o Charmander. Charmander. Será que vai estar no último? Nossa, eu ia ficar tão feliz. Ah, Não, mas tá bom, não veio tá. o Charizard e o Charmeleon. Clefable, Clefable e... Muito legal isso aqui. Clefairy. Isso aqui depois de 25. Clefairy. Especial. E claro, com o sucesso todo, tivemos os bonecos
bonecos em versões falsificadas espalhadas Caralho, por lojas e do camelôs Paraguai. no Brasil Não, inteiro. pera. Outro produto que também foi febre é o álbum de figurinhas do Pokémon da Panini, que eu tenho certeza que esse foi o primeiro álbum de muita gente. Esse álbum virou Eu não sabia da existência desse álbum. de colecionador. Hoje em dia, um álbum completo em ótimo estado, com pôster e todas as figurinhas Carai. Não, chat. Mano. Mas Barcelona 2 vezes 240. Mano. Carai, chat. tá sendo vendido na casa de R$ 2.500 na internet. Eu Mas tô- eu confesso pra vocês que esse motivo Mano. que mesmo era aquele álbum da Chiclete Buzz, que era mais acessível, você achava em qualquer lugar, em padaria, né? Comprava o chicletinho e já era feliz. E só de bater o olho nesse álbum aqui, todo verde, eu acho que vai desbloquear algumas memórias suas também. Mas ainda nesse campo das revistas, tínhamos também a Pokémon Club, que era uma revista oficial lançada aqui no Brasil pela Conrad. Ela era distribuída nas bancas de jornal de forma quinzenal e a sua primeira edição foi lançada em 1999. A revista continha informações da primeira e segunda geração de Pokémon, além de curiosidades, passatempos e um quadrinho colorido dos episódios do anime. Sua última edição foi publicada em 2003, mas eu garanto que marcou a infância de muita gente. E vale mencionar Olha só, foi na geração de ruim. Eu não lembro qual geração que é. Você vai ser que é de ruim, a minha Max aqui. Então foi publicada em 2003, mas eu garanto que A marcou a minha infância de muita gente. E vale mencionar também rapidamente que a revista Recreio colocava bastante Ok. Pokémon em muito de suas capas, que chamava atenção. Claro que eles não E iam claro, deixar de né, aproveitar o velho? hype Não são bobo, né? É óbvio que eles vão fazer. No filme tá mais sucesso. da franquia, né? Tanto que na sua primeira edição já tinha um Pikachu ali no cantinho bonitão pra garotada pirar e querer comprar. Inclusive a gente tem um Pois vídeo aqui no é, canal quem onde quer eu conto comprar? com mais detalhes toda a história da revista Recreio. Vale muito a pena você conferir. Agora eu quero ver quem era fã de verdade e teve aqueles CDs musicais inspirados em Pokémon. Esse aqui é mais um Não. clássico e vinha com o tema de abertura, com o Poké Rap que eu já citei anteriormente e um mini pôster com todos os Pokémons. E se você reparar bem, no Oi, próprio velho. encarte do CD tem uma faixa escrito as músicas do maior fenômeno mundial, o que ilustra como a franquia estava realmente em alta na época, em um universo que Olha, até hoje tá em alta. não tinha internet, né, gente? Até tinha, mas assim, tava gatinhando. A Elma Chips também entrou nessa brincadeira e lançou diversos brindes de Pokémon, além dos Tazos. Eu acho que esse aqui. Esse aqui eu já vi. Os Tazos também eu já vi. A Elma Chips Esses também daqui eu já entrou vi. nessa brincadeira e lançou diversos brindes de Pokémon. Além dos Tazos, que também já teve história contada aqui no canal, rolou uma promoção que trazia cartas colecionáveis na embalagem. E essas Mano. eram lindíssimas. É o tipo de brinde que hoje em dia quase não tem mais, né? Uma pena. Essas cartas, inclusive, chegaram bem antes dos cards do TCG, que só foram ser lançados oficialmente no Brasil em 2011. Mas assim, claro que eles já circulavam de maneira não Ok. oficial aqui no país, tinha gente que importava pra revender e tal, sem Pois contar é. naquelas versões que a gente encontrava nas bancas de revista Do Paraguai, né? parecia com o Yu-Gi-Oh! Mas por aqui era mais comum ver a galera brincando mesmo com as cartinhas da Elma Chips. Eu achei que eu não ia Eu encontrar, tinha mas essas essas cartas, aqui mano. foram as cartinhas do Pokémon que eu tive. Eu Eu comprava tive essas cartinhas. na banca de Tem até revista, hoje, eu acho. Não sei se tá guardado, se tá. né? E eu Foi sei, jogado assim, fora, mas eu tenho você lá mora, guardadinho. O design mudava, as artes E eu amo atrás eram esses diferentes Pokémon. também, né? Mas tinha todas Não. as esqueminhas de poder, altura, ataque, defesa, meio Yu-Gi-Oh! Tinha umas artes legais. E o meu hobby era Mano, comprar eu essas tenho até cartinhas hoje pra isso aí, depois velho. poder Eu tenho desenhar milhares de elas, cartas. né? E eu achei o caderno Centenas que eu de cartas, fazia na esses verdade. desenhos. Eu sou Centenas maluco ter de guardado cartas de isso aqui até Pokémon. hoje, sim, mas era um caderno de caligrafia. É Pokémon, uma pena que não tem a data Yu-Gi-Oh! aqui, ó, mas olha só. Aí eu Tá pegava ligado? e desenhava Mano aqui, do céu. colocava o peso, a evolução, Essa nostalgia. a minha assinatura, ó, o mil que não tá muito bem não, mas pô, já fazia um sombreado. Caralho, já, mano. ó. Mas, e se tem a data, achamos muito bem não, mas pô, já fazia um Meu parece que sombreado. usou. Já. Mas, e se tem a Usou data, certas achamos, coisas, né, gente?
Essas coisas legais, Tá assim, legal. parece que... Aqui a cartinha, ó, exatamente a mesma arte, tá vendo? Mano, foda 2009, pra caralho. já tem mais de 10 anos isso aqui. Um dos brinquedos mais legais e desejados era a Pokéagenda interativa. Isso aí eu nunca ouvi falar. Ela era muito maneira porque servia basicamente como uma enciclopédia ou um banco de dados com todos os Pokémons. Você digitava o nome ou o número equivalente a um dos 150 Pokémons e aparecia uma imagem pixelada deles, além de várias informações, É um igual o Pokédex, Pokédex né? do Ash mesmo. Vale lembrar também que o cinema entrou nessa festa ok. toda. O primeiro filme de Pokémon que foi lançado em 1999 foi um enorme Foda sucesso pra caralho. também. Ele 10/10. provocou filas enormes, lotou as salas de cinema e muitas sessões traziam um ingresso que também vinha com um card holográfico exclusivo, só pra quem foi assistir o filme na telona. Foi um mega evento pra quem era criança na época, que meses depois também se estendeu pras locadoras. Eu não fui no cinema, mas quando a fita VHS chegou nas bancas, eu lembro de pedir pra minha mãe poder comprar Foda, e junto dela veio a minha cartinha do Mewtwo original que eu guardo até hoje. A propósito, quem se lembra de ver esse Foda. filme no SBT? Bem maluco, né? A emissora conseguiu os direitos do primeiro filme e também do Pokémon, o filme 2000, e reprisava com bastante frequência. Só que assim, me dava um nó na cabeça porque eu assistia Pokémon na Record, mas aí quando ia passar o filme era no SBT. Aí eu pensava, pô, tô no canal certo, o que tá acontecendo? Pois é. Pokémon, o filme. Hoje, 2:30 da tarde, É. no cinema em casa. E vai falar que você Ok. não se emocionou com aquela cena final onde o Ash vira pedra e o Pikachu fica lá dando choque do trovão, tentando animá-lo novamente. Tá maluco. E vale lembrar em Esse filme é paralelo... canônico, né? Vale lembrar também, não é filme igual aos outros filmes de Pokémon, né? A maioria, os outros que veio depois são todos fillers, né? Se eu não me engano. Se eu não me engano, só esse filme aí é canônico. Existiram diversos Posso estar falando games, merda, que mas fizeram eu muito acho sucesso, que e, só na esse aí é verdade, canônico. é a origem dessa franquia que começou como um jogo pra Game Boy, depois foi se transformando em outras mídias e aí, meu amigo, o negócio fez sucesso em tudo que é lugar e é praticamente a marca mais lucrativa até hoje. Mas quem tinha um Game Boy com Pokémon Red e Blue era praticamente uma celebridade entre as crianças, porque era muito caro pra época. Além dos portáteis, Game também Boy, tiveram mano. alguns jogos do Pokémon pro 64, né? Como o Pokémon Snap, onde você fotografava os Pokémons. Veio um remake, né? Também Com o que focava Pokémon apenas nas Snap no Nintendo Switch 1. Foi, né? No Nintendo Switch 1. batalhas em 3D e tinha aquela Remake edição de especial Pokémon do Snap. Nintendo 64 com o Pikachu em alto relevo, que era lindão também, né? Eu não conheci nenhum ser humano que tinha. Aqui na minha cidade todo mundo era sonista, ou tinha Super Nintendo ou Playstation. O Nintendo 64 era mato por aqui. Mas muita gente jogou esses games, principalmente de Game Boy, Nintendo Game Boy 64, e eu nunca GBA, joguei através na minha dos vida. emuladores dos Nintendo computadores. 64. Porque em É. vez de gastar em diversos consoles, Verdade, era muito comum nunca os joguei. pais decidirem investir em um computador, que também serviria para fazer trabalhos de escola ou trabalhos dos próprios pais. Aí a turma tinha que se virar para encontrar jogos e muitos emuladores de Game Boy nas interapps Será? que permitia você ter o primeiro contato com os games da franquia. E isso tudo só mostrava que Pokémon não era apenas um desenho da moda, era um fenômeno cultural completo. Da Pois TVs é. às prateleiras das lojas, do cinema aos videogames, Algo marcante. do meio da escola até a casa de cada criança. Como não importava amar, por onde né, você cara, olhava, essa franquia. Pokémon estava presente. Mas a febre Essa Pokémon franquia também é trouxe maravilhosa. polêmicas e controvérsias. A primeira delas foi citada de Pois maneira é. rápida aqui no início do vídeo, Aí vem as polêmicas. As outras pessoas são que merda. veio diretamente do Japão. O famoso episódio do Porygon, que provocou crises epiléticas em centenas de crianças Pois e é. ligou o alerta em muitos pais. O episódio basicamente piscava várias luzes de cores diferentes, o que acabou provocando isso na criança. Esse episódio foi banido, né? Mas eu assisti. Esse episódio mesmo foi até banido. Quando o Eu desenho assisti esse episódio. Legalzinho. então foi lançado no Brasil, E só em os japonês, jornais da época se referiam a ele como o desenho que provocou convulsões nas crianças. Sim, Isso até claro. nos jornais O impressos da época, famoso jogo do... Né? Sem sabe, né, criando cara? a impressão de que o desenho poderia ser perigoso de sabe. alguma forma. Com isso também surgiram as acusações religiosas, porque não podia Pois faltar. é, Algumas óbvio que não. publicações e palestras afirmavam que Pokémon, assim como basicamente qualquer outro anime da época, era coisa do diabo. E
toda essa Só as coisas ocidentais que não. As orientais, sim. história de epilepsia serviu de argumento pra Qual o isso. sentido Tanto da é que vida? tiveram pessoas que destruíram literalmente tudo que tinha a ver com Pokémon. Coitado, esse vídeo aqui, a senhora tá destruindo o Pikachu, cortando em pedaços, Puta acreditando que pariu. fielmente que o negócio é coisa do capiroto. Mas tadinho, tia, você tá acabando com ele. É, pra acabar mesmo, não vou jogar inteiro que eu vou pegar. Só que apesar de toda essa histeria, essas controvérsias não Puta frearam nem merda, um pouco mano. o fenômeno que foi Pokémon. As crianças Não, continuavam mano. cada vez mais envolvidas pelo desenho, Porque ninguém pelos foi- jogos e pelos produtos É. licenciados. A preocupação de Sei lá, parte dos mano, adultos não tem mais palavras extremistas, pra mesmo dizer. amplificada pela imprensa, Não mesmo. mostrou-se Nem completamente irrelevante diante do sucesso e da paixão dos fãs. Com o tempo, outros animes chegaram para disputar o espaço no coração da garotada e o principal Bell. deles foi o Digimon. A Globo Ah, começou mano, a ficar Digimon. incomodada com o sucesso de Pokémon na Record. Digimon. Digipai. Percebendo que tinha um competidor Tá. com uma estrutura parecida, usou o Digimon como sua carta na manga. A estreia, É, inclusive, foi cara, feita às esse aí pressas é em uma parceria com a Fox Kids, que era um épico. canal de TV a cabo, justamente para que o anime chegasse à TV aberta o quanto antes e pudesse competir diretamente com o Pokémon. Mas o Digimon veio depois? Sério? Eu achava que o Digimon era mais Foi velho. tão acelerada que Digimon se tornou Mas o jogo um veio dos primeiro, desenhos né? que menos demorou a sair da TV a cabo pra passar na TV aberta. Acho que o na jogo época. veio primeiro e Não sei se depois o vocês anime veio lembram, mas era depois, não muito foi? bom, tipo, quem tinha TV a cabo tava Alguém aí no 2 anos chat na frente, assim, das novidades que me tava explica. chegando ali do Japão ou de qualquer lugar do mundo, e depois chegavam pra gente na TV aberta. E aí tinha um segundo boom, né? Que era quando a maioria dos brasileiros tinham acesso àquele desenho. E Digimon não, isso foi tipo coisa de meses pra acontecer. Digimon, 4 dias Digimon. para você entrar nesse Digimundo. Nesta Mano. segunda, 10h30 da manhã, fique ligado no novo nome da aventura, Digimon. E a ideia era clara, aproveitar o embalo da febre Pokémon e Digimon. oferecer uma alternativa semelhante, mas com uma narrativa um pouco mais densa e emocional, com temas de tecnologia, internet e conexões digitais, que era algo que Digimon, Digitais. falava diretamente com a geração Tá que ligado. começava a descobrir computadores na época. Durante um bom tempo, Não a vou ficar disputa entre cantando música Pokémon que e vai, Digimon né? dividiu as escolas e os recreios. É, Tinha que dá quem direito jurava que o autoral. Digimon era mais profundo e quem também defendia Pokémon com unhas e dentes. Mas essa enxurrada de novos desenhos também trouxe Pois um é, efeito acabou natural. virando uma A atenção começou rixa, a né? se fragmentar. Conforme novos Pokémons eram lançados, surgiu uma sensação de saturação. O público infantil foi migrando para outras modas e o desenho passou a ter menos espaço nas grades de programação. Com isso, o número de produtos licenciados Discordo, mas eu diminuiu vi. bastante. E o que antes era uma febre total passou a ser apenas uma das várias paixões da época. Nos videogames, porém, a história é completamente diferente. Seguiu extremamente firme. O Game Boy passou por várias evoluções, teve um Color, Advance, depois Foda, DS, né? 3DS, e a cada geração nova que chegava trazia melhores gráficos, mecânicas novas. Vocês gostam muitos Pokémons do diferentes. Mega, chat? Mesmo que o Não sou muito fã dos Mega, não. Tô ligado. anime perdesse espaço, Mas os o jogos Mega Forma. mantiveram vivo a chama da franquia entre os fãs por diversos anos até hoje. E funciona dessa forma. O jogo dita a próxima temporada de Pokémon. Os novos Pokémons que são criados aparecem primeiro na nova geração nos videogames e depois vai pros animes. Exato. Porém, tudo mudou mais uma vez e Pokémon voltou a ficar nos holofotes com a chegada de Pokémon Go em Go 2016. foda Um pra fenômeno caralho. mundial que fez até quem nunca tinha jogado Pokémon na vida sair às ruas com o celular na mão, caçando monstrinhos. Crianças, adultos, idosos, todo mundo queria capturar Pokémon. O negócio foi uma febre absurda que eu lembro de chegar assim na pracinha e escutar a musiquinha ali do Mano. Pokémon Go tocando no celular de uma senhorinha ali de 60 anos. Cara, isso foi Caralho. real, eu vi acontecer com meus próprios olhos. Não, mano. Não. Uma senhora de 60 não. Mas eu ficava tipo, caraca, Não. que doideira. Na Não é época, a possível. franquia viveu uma segunda onda de popularidade, tão grande ou até maior do que o início dos anos 2000, só que de uma forma diferente, né? O jogo rompeu a barreira do nicho gamer e virou parte da cultura Não, popular. sim. Foi uma nova forma de febre, agora não mais na frente da TV, mas nas praças, nos parques e nas ruas. E o mais bonito é que esse sucesso trouxe de volta muito dos fãs da primeira geração, aqueles que cresceram com Pokémon, mas tinham deixado o desenho pra trás. A
nostalgia e o novo formato viraram Mano. o combustível de uma nova fase, provando que mesmo depois de altos e baixos, Pokémon nunca deixou de ser relevante. Hoje, mais de 2 décadas depois da estreia do anime no Brasil, Pokémon continua firme e forte, mas ainda enfrenta um obstáculo curioso, Deus. a falta de legendas em português nos jogos Pois é. principais da franquia. Mesmo em pleno 2025, A Nintendo não sabe qual língua os brasileiros falam. essa ainda é uma das maiores Eles acham que nós falamos espanhol, porque eles traduzem o Legends para espanhol. reclamações da comunidade brasileira. A Nintendo vem aos poucos mudando sua postura em relação à localização de seus títulos. Alguns Entendi. jogos recentes Nós falamos português, não espanhol. já contam com menus e legendas em português, outros até com dublagem, e há um cuidado maior com o público latino-americano. Por isso que quando uma live stream especial de Pokémon anunciou que o próximo jogo, Pokémon ZA, teria uma nova língua adicionada, os fãs brasileiros ficaram em êxtase. Tudo indicava que finalmente o português seria incluído. Ainda mais porque as imagens de fundo que mostrava na live stream era de um evento oficial que aconteceu em São Paulo. Mas aquela expectativa toda se transformou em frustração assim, coisa de segundos. A Game Freak confundiu as línguas. Porque no final da transmissão a nova língua anunciada foi o espanhol latino-americano. E não tô desmenosprezando meus amigos latinos aqui de forma alguma, mas já existe um espanhol dentro do jogo. Agora tem 2. O português não tem nenhum. Mais uma vez fica no Pelo menos eu ia conseguir jogar o jogo, entender, porque espanhol é uma língua que eu sei, então, né, gente? Eu não teria... de fora. Eu sei que tem toda aquela conversa de mas quando antigamente a gente não jogava nada em português, blá, a gente aprendia, muita gente aprendeu inglês dessa forma, né? Mas pessoal, 2025, todos os jogos aí legendados, muitos dublados, depois que Pois você é. começa a se acostumar a aproveitar os games na sua língua, é muito mais fácil e mais gostoso também, né? Sem contar pra criançada, pra que tem que ser um parto, né? O cara tem que jogar ali, a criança e... Meu amigo, quantos jogos a gente deixou de jogar porque empacou e não conseguia entender o que tava acontecendo, tinha que recorrer às revistas, ou hoje em dia um tutorial no YouTube. A gente pode até fazer isso, mas vocês concordam comigo que era um trabalho a mais, virava praticamente uma lição de casa? Você pode ver isso com uma certa nostalgia hoje, isso pode ter trazido pra você e pra sua vida um benefício, né, de ter aprendido uma nova língua, mas convenhamos, jogar videogame não tem que se tornar uma lição, um trabalho, né, pra você se divertir. Quanto mais acessível for, principalmente na língua, porque Mano. o preço tá absurdo. Olha isso! R$429, chat. Sem DLC, né? Não é com a DLC. Não, acho que a DLC nem lançou ainda. Sem DLC, R$439. Agora é pra todo mundo. E aí, quem vai ser o rico aí do chat a comprar? E é bizarro você pensar porque todos os outros produtos da marca já são plenamente localizados. Os jogos de celular vêm traduzidos, o TCG é fabricado no Brasil pela Copag. Os animes e os filmes são dublados desde que chegaram no Brasil, 25 anos atrás. Sai no cinema e tudo mais. Então não tem culpa dos jogos não chegarem em português. Esse é o último passo e talvez o mais importante. Os games principais serem lançados em PTBR. Eles sabem disso, todo mundo especula que se não foi com o Pokémon ZA, vai ser com o próximo Pokémon que deve sair o ano que vem. Spoiler. Vou novamente cagar e andar Espero. no Brasil. Essa pode ser a última barreira que Pokémon precisa quebrar aqui no Brasil para continuar crescendo e consolidando cada vez mais. E não tem jeito, o Brasil é um dos maiores e mais apaixonados por Pokémon no mundo inteiro. É indiscutível que Pokémon marcou a vida de uma geração inteira e continua marcando, seja no anime hoje em dia com novos personagens. O Ash já não é mais o principal, ficou pra trás. Agora tem novos personagens para essa nova geração poder acompanhar também como forma de novidade. E essa franquia se tornou um fenômeno tão grande por aqui que encontrou um terreno Pois é. perfeito quando chegou no Brasil. Uma geração que já estava conectada pela TV, pelas locadoras, pelos recreios da escola. Uma Foda geração que pra já estava caralho. envolvida pelos animes, pelo mercado de games e pôde aproveitar o início de tudo. O mercado também impulsionou isso pra caramba com muitos licenciamentos e era praticamente impossível sair dessa febre. Pokémon é uma das poucas marcas que provavelmente você pode perguntar pra qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha assistido ou não tenha Conhece. você falar Pikachu e mostrar uma foto, ela vai saber e vai conhecer. E tem poucas coisas e marcas que conseguem chegar nisso, né? Quebrar a barreira do mainstream, Pois é. mesmo que pessoas não acompanharam, sabem porque, assim, isso tava em tantos lugares que era impossível de você Não saber da existência. E mesmo
continuam jogando e assistindo Pokémon. Então a gente pode afirmar com todas as letras que não foi só uma moda passageira não, foi uma era que de certa forma nunca acabou. Se você acha que o sucesso de Pokémon pode ser explicado de outra forma, não esquece de deixar o seu comentário. Bom, chat, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso, valeu, falou.